Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel é conhecido como o profeta do Pentecoste. E essa promessa de efusão do espírito é dada em Isaías, é dada em Salomão, é dada também no Novo Testamento através de João Batista, através do próprio Cristo. Mas qual a finalidade do revestimento, da efusão do Espírito Santo para as nossas vidas? E o que seria isso? E o que quer isso dizer? Meu nome é Alan Nunes Silva e este é o canal Deixa que eu te falo. Na verdade, a efusão do Espírito é um fato bíblico que constitui a centralidade da teologia e das verdades pentecostais. Atos, capítulo de número 2, os entendidos dizem ser ali a inauguração da igreja. E temos muitos fatos pertinentes ao pentecostalismo, por assim dizer, a teologia pentecostal, herdada por nós, através do legado que se tem nos dado, oriundo tanto de Atos 2, como em vários fatos no decurso da história, e mais recentemente nos movimentos como o da Rua Azusa, e o fruto da missão dos pioneiros Gunnar Wingren e Daniel Bergsten. Esses fatos, eles têm constituído, principalmente nesses últimos dias, o maior movimento espiritual destes últimos séculos, século XX e século XXI. Na verdade, o nosso credo, as nossas declarações de fé sustenta a convicção dentro de um pensamento, dentro de uma teologia bíblica, de evidências que nos têm sido dadas tanto dentro das Escrituras, como também nas experiências pessoais do dia a dia dessa igreja. O fato que nós conhecemos de forma fenomenal como batismo no Espírito Santo é como se fosse uma caixa de ferramentas onde ali estão os dons espirituais. O que acontece em Atos capítulo 2, na verdade, é o cumprimento de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, conforme disse Pedro. E mesmo Pedro vai dizer, esta promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão perto, os que estão longe. Ele vai dizer, para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Apesar da promessa de Joel 2:28 ter se cumprido ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, essa expressão de Pedro nos leva a entender que essa promessa ela é prorrogada até a consumação dos séculos. Portanto, o batismo no Espírito Santo, conhecido como revestimento de poder, conforme Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Na verdade, a palavra poder aí vem do grego dinamis, da onde vem a palavra dinamite. Mas aqui está se falando de um revestimento de poder, que nós chamamos de uma capacitação sobrenatural, quando a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro ele vai pregar, dando o primeiro discurso da era apostólica em Atos 2, e o resultado são quase 3.000 almas convertidas. Em Atos 4:31, a gente vai ver que a Bíblia diz que eles, acabando de orar, moveu-se o lugar onde eles estavam e
todos foram cheios do Espírito Santo. Isso fala do revestimento de poder sobre eles, a capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus, significando que esse revestimento de poder, ele torna o crente ousado, intrépido para ministrar, para abrir a sua boca e falar a palavra de Deus, e a mesma sai da boca daquele que está cheio do Espírito Santo com intrepidez, com grande intrepidez, e ela impacta as pessoas. Isso não exime de que a palavra seja falada de forma inteligível, compreensível, sistematizada, organizada, convincentemente, mas, sobretudo, é como disse o apóstolo Paulo, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Conforme dizia Takayama, ele dizia o seguinte, que isto está relacionado intimamente a uma coisa chamada unção, que na verdade tem a ver com esse revestimento de poder, com esta vida da plenitude do espírito de vida, o espírito de santificação, o espírito da verdade, o espírito da glória de Deus, o espírito que, quando o crente, ele revestido com o poder do Espírito Santo, ele abre a sua boca para poder pregar a palavra. É como em Ezequiel, aquela palavra liberada, ordenada por Deus, ela representa uma palavra cristocêntrica nos dias atuais, porque só Cristo é a esperança para o mundo que está em crise, como um vale de ossos secos, mortos, sem esperança, dizendo, cortado foi a nossa esperança. Um mundo que está morto em seus delitos e pecados. Então se faz necessário esta promessa da infusão do Espírito acontecer na vida dos cristãos. Então essa é a nossa profissão de fé, é a atualidade do batismo com o Espírito Santo, das línguas que vem oriunda como evidência física, externa, inicial dessa experiência chamada experiência pentecostal. Na verdade, o povo pentecostal tem se alastrado sobre o Brasil, movidos pelo poder do Espírito Santo. E Paulo, ele já dizia em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18, não vos embriagueis com o vinho e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade, no original, a ideia implícita é a exortação de sermos continuadamente cheios ou experimentar de forma ininterrupta da plenitude do Espírito Santo que nos foi concedido. A Bíblia diz que o fogo arderá continuadamente sobre o altar e não se apagará. A promessa do Espírito Santo é uma realidade bíblica. João disse, eu vos batizo com água, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Na verdade, o próprio Cristo disse que ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa infusão do Espírito, ela pode vir de repente, como em Atos capítulo 2, que diz que de repente ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousavam sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Esse revestimento de poder, ele pode vir através da ministração. Enquanto o pregador, o arauto de Deus, o mensageiro, ele prega a palavra,
A Bíblia diz que Pedro, ele pregava a palavra na casa de Cornélio, estando ele ainda pregando a palavra, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, esse Espírito pode vir também através da imposição de mão na oração. Paulo perguntava aos crentes que já ouviam falar do Evangelho lá em Éfeso, se eles tinham recebido esse revestimento de poder, o Espírito Santo. Eles disseram, nem sequer ouvimos falar no Espírito Santo. E ele falou acerca do batismo de João, mas chamou-os para que sobre eles pudesse ser imposto as suas mãos. E ele impõe as mãos sobre aqueles irmãos, e a Bíblia diz que veio sobre eles, na imposição das mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E grande maravilha aconteceu ali, porque o ambiente foi tomado pelo sobrenatural de Deus. Que o Senhor possa avivar a sua obra, possa avivar as nossas vidas, e que de fato essa restauração do pentecostalismo original, com sua identidade, o seu legado, possa de fato ser efetiva na nossa vida, a fim de que possamos ser cheios do Espírito Santo, porque é uma promessa: derramarei do meu Espírito, Joel capítulo de número 2, versículo de número 28, sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens, eles terão visões. Derramarei meu Espírito sobre servos e servas, mostrarei sinais no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, e do monte Sião haverá livramento, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus abençoe.